Olá, graça e paz, que Deus te abençoe ricamente neste domingo. Eu quero iniciar este culto orando com você e por você. Abaixe sua cabeça. Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem nos dado vida e vida abundante. Queremos pedir para que o Senhor venha manifestar a sua graça sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Que o Senhor possa ministrar a cura física, espiritual e emocional sobre as nossas vidas. Queremos, Pai, pedir pela Fernanda, que está em Curitiba, essa guerreira que está sendo tratada, medicada. Queremos pedir pela sua mãe, a Silvana, o Vandeir, a Rafa, que, Pai, em nome de Jesus, possa vir sobre a vida dessa família. Pai, também queremos pedir pela vida dos enlutados. Queremos pedir pela vida daqueles que estão enfermos, de suas famílias, que o Senhor possa manifestar a sua graça e a sua cura sobre essas pessoas. Pai, vem sobre aqueles que estão passando por dificuldades, sejam elas financeiras, sejam elas emocionais, que o Senhor possa nos ajudar a ser um ponto de apoio para essas vidas. Vem sobre os nossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Hoje, exclusivamente, nós estamos fazendo completamente online, porque no meio do domingo passado, nós recebemos uma notícia que uma das pessoas que estavam na igreja foi positivada com Covid-19, então nós resolvemos fazer essa janela de 15 dias para que nada possa ocorrer com vocês que presenciaram o culto de domingo passado. Eu sei que Deus tem nos guardado, eu sei que Ele tem feito a parte dele e nós queremos fazer a nossa. Amém? Semana passada eu falei sobre a parte mais difícil da história a qual nós estamos vivendo. Sobre como está complicado a ideia da desinformação. Ouvi um áudio falando que a história do mundo não será entre pós-Covid e pré-Covid, mas ainda continuar sendo Cristo o ponto crucial das nossas vidas. Hoje, eu quero falar ao seu coração sobre essa graça salvadora que é manifestada para com as nossas vidas. E para isso, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Tito, no Novo Testamento, do capítulo 2, do verso 11 até o verso 15, que diz assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestada a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Amém. Ele diz assim, fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade, e ninguém te despreze. A graça salvadora é a fonte da provisão do Deus que é o amor. Deus se manifesta em amor, em renúncia, agindo sempre com toda a sua justiça. A graça salvadora de Deus alcançou Raabe, livrou Esther, Mardoqueu e o povo de Ramã. Perdoou a mulher pecadora. Esta mesma graça alcança tanto a mim quanto a você. Graça que liberta, fortalece, inspira, motiva, sustém, capacita. Essa maravilhosa graça que é extremamente maior que o meu pecar, aonde abunda o pecado, superabunda em si a graça.
a graça visível, perceptível, atuante, abrangente, sempre pela fé. Paulo, escrevendo a Tito, então, vai discorrer sobre esta graça maravilhosa. E uma das coisas que eu e você temos que entender, que essa graça maravilhosa é manifestada, ela ocorre para todos os homens. Romanos 3:23 diz que porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isaías, no seu livro 55, verso 1 e 2, ele fala: vinde todos. Jesus nos convida: vinde a mim, todos estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O teólogo Tauner diz assim: uma prostituta, Raabe, é usada como instrumento do plano de Deus. Em uma humilde viúva em Sarepta, a quem Deus dispensa a graça divina. É uma estrangeira de comportamento duvidoso, a samaritana, que Jesus revela que é o Messias. É o filho pródigo da parábola, a quem o pai se abre totalmente para que tenha o grande escândalo do seu virtuoso irmão. É uma pobre vendedora de púrpura, Lídia, a primeira europeia a receber o batismo cristão. É um refugiado, Áquila, quem primeiro acolhe Paulo em Coríntio. Essa graça, ela ocorre para todos os homens. Essa graça nos educa, então. Ela nos faz entender que precisamos deixar as nossas impiedades, as nossas paixões mundanas, para viver de uma forma sensata, justa e piedosa, como está descrito no verso 12. Jesus disse assim para Paulo: a minha graça te basta, porque o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça nos educa para nos aproximarmos de Deus e nos distanciarmos do mundo. Quanto mais próximos de Deus estivermos, mais a sua graça será revelada aos nossos corações e mais distante dos preceitos mundanos, das concupiscências da nossa carne estaremos. Hoje vivemos num tempo de sensualidade, sentimentalismo, corrupção, violência, que são as manifestações dessas paixões mundanas. Hoje nós vivemos num mundo hedonista, onde satisfazer os próprios desejos é uma palavra de ordem. Para vivermos a vida de Cristo em nós, uma vida de sensatez, de justiça, de piedade, uma vida em sua obra, Jesus demonstra para nós equilíbrio, sensatez, retidão, justiça, satisfação, piedade. Buscar então o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas pelo próprio Cristo. Essa graça salvadora nos faz levar a guardar a esperança da glória de Cristo, essa bendita esperança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é o nosso grande Deus Salvador, aquele que se entregou. Aguardamos novos céus e uma nova terra, aonde habita justiça. Então eu convido a você a viver esse novo céu e uma nova terra, esse reino de amor e justiça, agora, já. Temos essa bendita esperança que não falha. Paulo ensina em Colossenses capítulo 3 assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós
vos manifestareis com ele em glória. Está na hora do povo de Deus buscar essa esperança, ou melhor, se esperançar, como diz o nosso presbítero Lucas, na própria glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Buscar nele refúgio e saber que ele tem demais coisas para as nossas vidas. A manifestação dessa graça maravilhosa revela aquele que a si mesmo se entregou. Mas não se entregou por qualquer motivo, ele se entregou para remir um povo de sua iniquidade, purificar esse povo para si mesmo, um povo exclusivamente seu. Um povo zeloso. A obra de Cristo sempre foi completa e sempre será completa, apesar de mim e apesar de você. Fomos salvos por essa graça mediante fé para as boas obras, ou seja, para exercer aquilo que Cristo quer que passemos a exercer, falar da boa nova, viver a boa nova, manifestar amor para com as pessoas. Pedro ensina que nós somos sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2:9. Cristo é tudo em todos os que creem. Deus nos salvou em Cristo para sermos zelosos de boas obras. Quando Cristo entra na nossa vida, a mudança deve ser completa. Somos assim então novas criaturas, que devemos ser firmes e constantes e sempre abundantes na obra de Cristo Jesus, como está em 1 Coríntios 15. O Senhor nos tira da lama, de lugares escorregadios e nos firma os nossos pés sobre a rocha, nos deixa cravados aos pés da cruz para que não dela saiamos. Deus nos firma nele mesmo, em Cristo Jesus, para que recorramos aos nossos corações e vejamos em nós o quanto precisamos sermos transformados para termos boas obras. O que temos que pensar então? Que a manifestação dessa graça salvadora é fruto do próprio Deus Salvador. Desse Deus que nos ama de maneira tão profunda, que envia o seu próprio Filho. O nosso Deus que nos ama não para barganhar conosco, mas porque Ele é a própria renúncia. Deus é o próprio Evangelho, é a própria Boa Nova. É Ele que é manifestado e não outro. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a nossa salvação, para todo aquele que nele crê. A manifestação da boa nova, da graça de Deus, revela a nossa condição vil, a ação soberana de Deus em nos buscar. Através de Cristo, em plena segurança, e é por isso que podemos ter esperança nele. É por causa dessa graça que temos o lindo cântico de Moisés em Apocalipse. O Senhor Jesus deixou bem claro o motivo da sua vinda: buscar e salvar o que havia perdido. Deus é glorificado quando o homem é salvo por sua maravilhosa graça salvadora. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para que tivéssemos vida eterna, plena e abundante. A sua graça nos comprou, nos resgatou. Essa graça maravilhosa, revelada em Cristo Jesus, faz a minha vida e a sua vida ter um sentido, independente do que possa acontecer através dos tempos. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça, que Deus te capacite. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor tem
revelado a sua graça através de Cristo Jesus aos nossos corações. E como Paulo um dia escutou, talvez hoje passamos a escutar que a sua graça basta às nossas vidas. Vem sobre os nossos corações e nos fortalece. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana maravilhosa, cheia de graça. E que o amor de Deus soberano, a graça de Cristo Jesus, a comunhão, o consolo, o poder e a unção do Espírito Santo esteja sobre nós, homens e mulheres, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenha uma ótima semana. Não esqueça, quarta-feira estudo, quinta-feira Clara e Bob, e nos vemos no domingo com Ceia do Senhor. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.